Olá meus amigos, tudo legal? Nós estamos aqui para desenvolver o projeto do Panorama da Literatura Garcense, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Garça e da Lei Federal Aldir Blanc. E vamos desenvolver esse projeto que vai falar sobre a história da nossa literatura em Garça, desde os primórdios da publicação em jornais, no museu, nas sedes dos jornais, até a publicação no formato livro. Abordaremos os grandes autores, as representatividades, os gêneros, os temas, quem eram essas personalidades e a sua contribuição para a nossa cultura local. Garça, em 1929, é um município já consolidado com a sua lei e surgem as primeiras manifestações que vão mostrar a característica do nosso povo a partir dali. Inicialmente eu gostaria de falar que nós teremos o seguinte projeto, a seguinte divisão dos vídeos. O primeiro vídeo abordará os primórdios da literatura garcense nos jornais. O segundo, os autores publicados em jornal de 1929 até 1950 do século passado. A terceira parte abordará de 1950 até os anos 2000. O quarto vídeo, que finalizará a participação em jornais, constará sobre as crônicas, os estilos de publicação garcense, as representatividades das colunas, dos colunistas e articulistas. No quinto vídeo, nós entraremos na parte dos livros, da publicação dos livros, do período que abrangido desde 1971 até a atualidade. Nós iniciaremos com os anos 70 no quinto vídeo, depois os anos 80 e a representatividade das publicações e obras, os anos 90, os anos 2000 e por fim, finalizando no décimo vídeo, o surgimento da APEG e a sua contribuição cultural no município de Garça. Eu fico muito contente de estar com vocês e nós vamos começar agora esse projeto apoiado pela Prefeitura Municipal, da Lei Aldir Blanc, o Panorama da Literatura Garcense. Vamos continuar falando sobre os primórdios da literatura em Garça e abordaremos agora a nossa primeira manifestação, a nossa provável primeira vez na literatura. E eu vou ler para vocês um curto poema que tudo indica que seja o nosso início na literatura. Ele chama Perfil e é apresentado assim: existe no caminho da fazenda Cascata um trecho da mata que admira a todos que passam. Chama-se Perfil. O autor é o pseudônimo letra F. Vejo nesse caminho por onde um dia seguiste, me deixando sozinho e triste, esta ausência que me consome. Escuto, ouço baixinho, na voz queixosa da mata, murmurando com saudade, teu gentil e doce nome. Então esse é o F da poesia Perfil, a provável primeira poesia publicada em Garça, que no jornal Município de Garça, de 1929, e que está no tronco de uma árvore na fazenda Cascata. O tema é um tema universal e eterno, o tema do amor, da saudade, um tema lírico, e que desafia o tempo, que poderia até se colocar como presente, né, na questão dos amantes, na questão dos apaixonados. É um tema muito interessante. E nessa questão dos jornais, nós desenvolveremos esse estudo através da observação dos seguintes periódicos, alguns que já se encerraram, que tiveram uma curta durabilidade, outros que permaneceram por décadas, mas todos de uma forma ou de outra ajudaram a consolidar a literatura cultural do município, oferecendo espaço para os nossos poetas, cronistas, contistas, historiadores registrarem todas as suas ações pró-município e cultura. O primeiro jornal, o Independente, em 1928. O segundo, o Município de Garça, onde teve essa poesia inicial, a poesia do Perfil do autor F. O Jornal de Garça, de 1929 também. A Tribuna, de 1933. A Voz de Garça, de 1939. E antes da Voz de Garça, o jornal que por mais tempo permaneceu de uma forma ininterrupta junto aos leitores, o Comarca de Garça, que se inicia em 13 de maio de 1935 e vai até 28 de fevereiro de 2018. São quase 83 anos
de informação, de cultura, de formação cultural, de notícias aos leitores. Nós temos depois o jornal Centelha, de 46, o Progressista, de 47, abordando a primeira eleição democrática em Garça, de 1947, onde pela primeira vez os eleitores escolheriam o seu prefeito de uma forma direta. E depois nós tivemos o Palanque, até o número 17, em 1951, o Palanque que ele inicia o jornal Correio de Garça, que no ano seguinte, em 1952, adota a numeração do Palanque, e do número 18 já inicia o Correio de Garça na primeira semana de janeiro. O Correio de Garça é o segundo jornal de maior duração na história do município. Ele vai funcionar de 51 como o Palanque, Correio de Garça de 52, até 1988, um pouco menos que a metade de duração da comarca, o seu principal concorrente. Nós tivemos depois os jornais nos anos 90, o Jornal Sentinela, jornais de característica semanal, de publicação semanal, o Opinião, o Jornal Regional Paulista, o Mais, o Debate. Então, toda essa contribuição jornalística, ela se faz presente ao longo do tempo. Lembrando que Garça, o primeiro jornal da nossa região, que é o Jornal de Marília, ele foi feito numa gráfica daqui de Garça, em 1928. Então nós temos essa tradição do espaço ligado a essa informação com os leitores. Esse foi o nosso primeiro vídeo, e no nosso próximo encontro nós abordaremos os escritores, os jornalistas, as pessoas de cultura que publicaram nesse primeiro período, nesse primeiro momento, que é do início do município, em 1929, até a metade do século, 1950. São personalidades interessantes que todos teremos o prazer de relembrar ou conhecer. Até a próxima! Nesse tema de hoje, nós vamos ver as colunas consagradas dos jornais, dos anos 50 até os anos 2000. A coluna 2, do Antônio Augusto Ávila Castro, era muito importante no jornal Comarca de Garça, jornal que teve de 35 a 2018, porque ele trazia à tona todas as preocupações sociais do município, e era um espaço bem prestigiado para todos os conhecimentos. Teve mais de 30 anos essa coluna. O Recordar é Viver, do Vanderlei Tico Cassola, também de futebol, de esporte, ele teve 1.270 colunas, 1.270 artigos publicados sobre futebol, sobre história, de 1993 até 2018. A coluna Bate Pronto, também da parte esportiva, do Marco Antônio Moraes, teve 7 anos, de 2011 a 2018, satisfazendo a curiosidade dos leitores quanto ao futebol, quanto aos outros esportes. O Comarca de Garça oferecia essa possibilidade. Teve um grande momento da comunicação esportiva do jornal, que foi os suplementos que teve sobre o futebol, sobre o esporte. A história do futebol amador em 2009 e do futebol suíço de Garça de 2010, na contribuição do Tico Cassola e do Marco Antônio Moraes, e da série Grandes Times. O sucesso foi tanto que as pessoas colecionavam esses artigos, a Galeria dos Campeões, Prestígio, porque eram informações do passado que a maioria dos leitores desconheciam, os campeões antigos, os esportistas que formaram a nossa história. E também o Caderno de Esportes do jornal Comarca de Garça, pelo Reinaldo Portellin, era muito bem desenvolvido, muito bem feito, através dos resultados, através das informações. No Correio de Garça, o Antônio Constantino Neto e o João Colombani também eram fortes autores dessa parte esportiva. Na Folha de Garça, por outro grande jornal, por mais de 15 anos, em 500 colunas, o ex-craque Ari Lima publicou a história do esporte garcense, também muito prestigiado. Outro cronista do passado era o Frank Mack, que ele informava a todos o que acontecia na parte esportiva de Garça. Esses cronistas foram importantes porque eles eram a fonte de informação e do esclarecimento de resultados, de situações para todos os leitores. Chegamos nesse momento na parte da contribuição literária em livros dos escritores garcenses. Parte literária que começa em 1971,
com o primeiro livro entregue na Biblioteca Municipal. Serão considerados autores garcenses os nascidos aqui ou que aqui viveram e contribuíram com o seu trabalho, com a sua criação para o município. Mas antes disso, vamos falar as estatísticas desse rico período cultural. Os jornais continuaram a existir. O jornal Correio de Garça, 71, adentra também essa criação do primeiro livro em 71 e vai até 1988, com marca até 2018. Então, nós vemos assim, como estatística de contribuição. O gênero mais publicados em livros, em todos os livros de garcenses entregues para a Biblioteca Municipal de Garça. O gênero é a poesia. São mais de 55 autores que escreveram sobre poesia desde 1971 até o presente. O primeiro livro publicado em Garça é o livro de Nelson Claro, chamado Aconteceu Ontem, de 1971. Pode ser que tenha outros livros anteriormente feitos, mas no caso, Nelson Claro foi o primeiro autor que entregou um livro à biblioteca local, por isso ele é considerado o primeiro autor. Nesse livro é muito interessante essa obra do Nelson Claro, porque ele vai abordar as Garça nos anos 30, quando ele aqui chega para trabalhar, como que eram os clubes sociais aqui estavam nascendo, como era a vida política. Então Aconteceu Ontem, junto com outros 4 livros deles, são de grande importância para entender também a história do município. Autores que mais publicaram livros em Garça. Professor Letério Santoro, com mais de 60 livros, Wilson Gonzalez, com 17, e Luiz Maurício Teck de Barros, eu, com 15. São os 3 autores do município que mais publicaram livros desde 1971. Autores representativos dos anos 70, 80, 90 e 2000 serão o que nós vamos fazer nos vídeos posteriores. Os livros de história do município, e isso é importante nós entendermos porque o livro vai mostrar essa capacidade de busca do passado, da memória do passado. Então nós tivemos os livros, Livro de Garça, do Caroli Gonçalves Silva, e a História do Município de Garça, em volumes publicados por mim, Luiz Maurício Teck de Barros, em 4 volumes. Todos estão na Biblioteca de Garça. Os livros de maior quantidade de páginas. O primeiro é Os Apontamentos para a História da APEG, 830 páginas, do professor Letério Santoro. Depois o Livro de Garça, do Caroli Gonçalves Silva, e o meu livro Trajetórias do Futebol Profissional de Garça, 1950 a 2004, 600 páginas. Essas então são as estatísticas de publicação do segmento livro presente na Biblioteca Municipal de Garça. No próximo vídeo nós abordaremos os anos 70, o período inicial de publicação no formato livro na cultura garcense. Até lá! Hoje falaremos da literatura garcense no nosso panorama, nas publicações dos livros dos anos 70. Essa saga começa com o autor Nelson Claro, com a sua obra Aconteceu Ontem, de 1971. Esse é o primeiro livro entregue na Biblioteca de Garça. E além dessa importância de ser o primeiro, ele traz também importantes argumentos para a história do município. O autor chegou aqui em 1935 para trabalhar no comércio. Era um jovem e aqui descobriu as potencialidades do município, a sua gente, as suas relações sociais, o desenvolvimento da cidade, os advogados que trabalhavam aqui, os clubes de serviço. Então Aconteceu Ontem, uma obra muito importante para se entender a história do município. O mesmo autor, em 1937, publica a obra Os Boias Frias. E esse trabalho é fantástico porque a história que se situa na década de 50, do século passado, ela se desenvolve aqui em Garça com personagens reais falando da nossa problemática. Então é um livro, digo, muito importante para conhecermos mais ainda desse autor e da nossa cidade no passado. Personagens que existiram, fatos muito importantes que desenvolveram essa temática também do homem do campo e a sua luta. Além do Nelson Claro, nós temos um outro autor que também vai falar sobre a história de Garça. É o Roque da Silva Ferreira, que ele foi presidente da Associação
dos bancários de Garça, ele foi um vicentino atuante. A sua obra foi patrocinada pelo Patronato Juvenil Garcense. E ele publicou 3 livros, sendo o primeiro Versos do Meu Sentir, muito importante para iniciarmos, adentrarmos na sua obra, que foi lançada em 1979. Um grande poeta, poeta Cesarino Avino Sega, lançou em 1º de agosto de 1977 a obra Quando Fala a Natureza. São 51 poesias belíssimas de conteúdo panteísta que o autor desenvolve toda a sua potencialidade criativa. Fala de temas garcenses como a grande geada que assolou o município em 75, fala das andorinhas de Garça, fala da questão da igreja de Garça, Garça Sentinela do Planalto. É um grande autor, o poeta Máximo, que foi homenageado no Lago das Cerejeiras. Muito importante essa obra. Nós temos um outro autor, Antônio Alonso Quinhoneiro. Por que somos pobres? Essa pergunta que aborda e é o título do livro. Publicado em 1979, o autor é um grande cientista, um projetista, um pesquisador dos problemas sociais do seu tempo e também um visionário, e busca com um grande estudo, desenvolver as técnicas que levariam o homem a um sentido mais moderno, ao progresso, a se desenvolver mais como ser humano também. Então, Por que somos pobres? Oferece essa técnica para o desenvolvimento do homem na sua obra. Um grande autor também é o Wilson Gonzalez, que por mais de 47 anos publicou e trabalhou no Comarca de Garça. Esse é o seu livro inicial, O Homem e o Julgamento, lançado em 78 na Câmara. Contém as crônicas publicadas no jornal Comarca de Garça, e ele é o primeiro dos 17 livros que o autor, um dos que mais publicaram livros na cidade, desenvolveram. E é muito importante porque passa toda essa questão humana do homem, a sua situação perante o mundo, muito importante. Um outro livro na década de 70, O Arroio do Tempo Sem Fim. O terceiro livro, Morada do Amanhã, que ele também lança nessa década de 70. Para brindar essa década de 70, os 50 anos do município, foi lançado e patrocinado em 77 o Livro de Garça, com mais de 600 páginas, do engenheiro Carolino Gonçalves Silva. É um livro fantástico porque pela primeira vez ele reúne os documentos referentes à história do município e a busca da sua identidade, da sua cultura. É a primeira vez que podemos encontrar as informações da cidade, dos períodos remotos, para compreendermos a nossa identidade local. Os anos 80 é a publicação de autores garcenses em livros. Os anos 80 foram um período muito rico, foi a explosão de estilos. Nós tivemos anteriormente 9 livros nos anos 70, agora essa quantidade triplica, nós temos 28 e os gêneros se estendem de uma forma intensa. Nós vamos ter o trio Wilson Gonzalez, o Nelson Claro e o Roque Ferreira da Silva, concentrando a produção de livros. Se no primeiro momento, nos anos 70, eles publicaram 6 livros, agora nesse segundo momento, nos anos 80, eles vão publicar 10 livros, somando os 3. Nesses anos 80, nós vamos ter a primeira vez que aparece a publicação de uma mulher escrevendo um livro, que é a Amy Pires Ribeiro. Você pensa o quê? O pensamento nosso de cada dia. Essa autora integrou um grupo de ativistas culturais que trabalharam no município na questão da cultura e da criatividade. Esse grupo lançou 2 livros, 2 coletâneas, em 1981. Ele era formado pela Suzy Meitruzzi, o Amilcar Borges de Barros, a Nancy Ribeiro, a Amy Pires Ribeiro que eu falei, mas a Vânia Godoy e a Mirandini. Então elas publicaram essas 2 coletâneas, O Cio Mental e Todos os Sentidos. Nesses livros eles já mostram como que era criativa essa participação dos jovens. E eles, os autores, a Amy Pires faria 2 livros, o primeiro feminino, o Amilcar Borges de Barros também contribuiria com mais 2 livros solo nos anos 80, e assim nós tínhamos essas primeiras vezes de uma autora feminina publicando e de um grupo, de uma obra coletiva surgindo em Garça. A Maria Aparecida Gomes, a professora Cida Gomes, também se destaca nesse período.
Em 1981 ela publica Gotas de Sentimento, com José Carlos Pereira. É um livro muito legal, muito importante dessa autora que em 1986 ela publica Pintando em Azul, que é também muito criativo. Todas as capas das páginas do livro são em azul, e as belíssimas ilustrações da professora, no livro da professora, que nos retrata toda essa criatividade, né? Os ilustradores são a Nilva Rezende, o Fausto Coraza, a Meire Amorim Blumer e a Maria Aparecida Gomes, a própria autora, né? Então é um livro muito interessante. Ela já foi homenageada pela PEG Encontro Poético, e ela participou também de outras atividades culturais aqui em Garça. Além desses, nós tivemos os primeiros livros das questões de economia, das questões do desenvolvimento, das questões técnicas, feitos pelo Luiz Alberto Alves dos Santos. O primeiro livro do Flávio de Almeida Salles Júnior, que depois também lançaremos nas décadas seguintes, e o primeiro livro do grande poeta político, o Odilon Izar, Amor Alicerce da Vida, que é um livro de poesia muito importante, que ele traça o perfil desse homem de diversas faces e que foi tão importante para o nosso município. O Albino Gonçalves também lança 2 livros, há estreias como do professor Dagoberto Buin Arena, o livro 24-0. Então é uma década de diversidade cultural, de grandes autores, de explosão de estilos, de estreias e de produtividade. Nós vimos que tínhamos uma confirmação de uma literatura local. Ela já atingia outros segmentos e assim se manifestava de uma forma criativamente rica. Anos 90 e a produção em livros na história de Garça. Os anos 90 foram anos de poucos lançamentos e muitos pensamentos. Por quê? Se na primeira década de publicação em livro aconteceram 9 lançamentos, e na década seguinte mais que triplicou, 28, a década de 90 é um pouquinho atrás. Ela tem 12 publicações, mas elas não são 12 publicações pouco importantes, elas são muito importantes, porque elas vão trazer novas possibilidades de criação em livro. É uma década que a participação feminina pela primeira vez supera a masculina. Nós temos mais autoras do que autores. E nós temos muitas estreias também. Estreias positivas como Algemas. Algemas da Nélcia Smores Brandão, médium, psicografada pelo espírito Antônio João Batista de Freitas. Então é um livro muito importante, porque nessa temática tão bem desenvolvida pelos autores garcenses, Algemas abre esses anos 90. O trabalho valoroso da mãe, no livro Profissão Mãe, da Marisa Mancini de Oliveira. É um livro muito importante, porque é um novo espaço feminino, é um novo espaço da mulher, é um novo espaço da cidadã, uma nova relação com a sua situação histórica. É um livro muito importante para todos conhecerem. Nós temos também outro livro de uma autora, A Trajetória para o Sucesso, da Maria Policarpo, também lançado muito bem, que ela descreve situações que podem promover o bem-estar da pessoa, sempre com uma visão otimista de futuro, de esperança e de luta. Os anos 90 também trazem pela primeira vez a publicação de um grupo que seria o embrião da PEG, Movimento dos Poetas Garcenses, que lançou em 1998 a antologia poética do primeiro encontro poético em Garça. Essa obra foi lançada no Salão Nobre do Colégio Santo Antônio, em 98, e trazia os autores e novos autores também que formariam a PEG dentro de um tempo. Nós temos também, nessa década de 90, o autor Bruno Zaquilo. O Bruno Zaquilo foi muito importante porque, a exemplo do Nelson Claro, lembram que eu tinha falado do poeta, do escritor, que tinha tido aquela visão de resgate da nossa identidade, de memória do tempo vivido no seu início do município, o Bruno faz a mesma coisa. O Bruno era pintor, filho de pai, construtor de igrejas. E aqui ele chegou em Garça nos anos 30. Conheceu a nossa realidade local, conheceu a região e desenvolveu várias amizades aqui no município. Ele conheceu pessoas de fundamental importância para Garça, como por exemplo Carlos Ferrari. Conheceu pessoalmente, visitando, trocando informações sobre o autor, e ele nos revela nessa obra Sonhos de Valsa, que é uma das principais de todas essas publicações,
como que era a Garça do passado. Busca com essas valorosas informações para que nós conhecemos a nossa realidade. E é muito positiva esse Sonhos de Valsa do Bruno Zaqueiro. Chegamos aos anos 2000 e a produção cultural em livros no panorama da literatura garcense. Os anos 2000 foram a explosão de lançamentos, foram os anos que mais tiveram concentração de livros e foram muito interessantes porque houve muitas estreias. Teve 15 novos autores que publicaram e teve os autores que do passado já contribuíam com as suas obras e que nesse período atuam também com vigor. Como é o caso do Wilson Gonzalez, que nesses anos 2000 ele vai publicar A Vida Escreve, 1024 crônicas distribuídas nos 6 volumes dessa coleção A Vida Escreve. Ele vai ter também outros 3 livros, Flechas de Luz, ele vai ter também mais livros dessa literatura tão importante para a história do município e contribui de uma forma eficaz. O Flávio de Almeida Salles Júnior também retorna com uma publicação importante e assim desde os anos 80, 90, 2000, contribui para a publicação de livros. Nós temos também a estreia do José Luiz Freire Bottino. José Luiz, que colaborava com o jornal Comarca de Garça, ele lança o livro Utopia, depois o livro Revolução e mais uma obra. Então, ele tinha também, nesses anos 2000, início dos anos 2000, e tem o programa Utopia na TV. Então nós podemos colocar que a história literária de Garça passa por esses 3 processos. Nos primeiros anos, na publicação de livros, a partir dos anos 70, na publicação de jornais, depois na publicações de livros e também a cultura, a poesia em espaços mediáticos de TV. Porque o José Luiz ele tem um programa, Utopia, que ele promovia, divulgava a cultura, a criação literária dos leitores, dos telespectadores. Então foi muito importante, e é muito importante esse autor para a nossa literatura local. Esse é um outro livro dele, Antologia Literária, que os leitores participavam e assim podiam ter as suas obras de criação publicadas pela editora Utopia, do José Luiz Freire Bottino. Um outro autor também muito importante foi o Francisco José Nogueira Filho, Vencendo o Impossível. O Francisco José Nogueira Filho, que é mestre de cerimônia, ele foi chefe de gabinete de prefeitos e administrações locais, ele nos ensina com esse livro como escalar as dificuldades humanas e atingir o sucesso profissional, o sucesso humano, a consolidação de uma vida eficaz e de sucesso. Nós temos outros livros dos anos 2000, como da Cristina Pedraza Sega, professora da Universidade de Brasília, nessa obra O Christse e Suas Dimensões, que ela trabalha tão bem e desenvolve tão bem essa temática, publicada pelas Casas das Musas, e é muito interessante para nós ouvirmos e entendermos essa questão da palavra, do conhecimento, da popularização dos estilos. É muito importante essa obra que a filha do grande professor Cesarino Sega, poeta, também professora Cristina Pedraza Sega, fornece a cultura de Garça. Um outro livro é do grande advogado, historiador, o professor Caio Celso Nogueira de Almeida, com a sua literatura Uma História Infernal. O Dr. Caio assim contribui de uma forma muito importante para essa saga da publicação da literatura em livros. É uma obra muito bem-vinda e eu recomendo para todos os leitores interessados em conhecer essa história. Dos autores que publicaram livros em outras décadas e retornam nos anos 2000, nós temos o lançamento, mais um livro da autora que mais lançou na década de 90, a Zuleika de Almeida Prado, que com mais um livro de literatura infanto-juvenil contribui o seu 4º lançamento. Nós temos o 3º livro do Luiz Alberto Alves dos Santos, de Planejamento e Gestão. Nós temos várias estreias, nós temos essa grande movimentação de novos autores, e nós temos também os primeiros 33 livros da Associação de Poetas e Escritores de Garça, a APEG, que de 2000 a 2010 ela lança essas pouco mais de 3 dezenas de publicações. Então nós temos nos primeiros 10 anos mais de 65 livros nos primeiros 10 anos dos anos 2000.
A consolidação, é o apogeu da produção. Muitos livros publicados, muitos autores estreando, muitos autores que deixaram a sua obra isolada, mas que ela tem, mesmo sozinha, uma importância histórica para a nossa cultura local, pela sua contribuição e força criativa. Sendo assim, nós encerramos os anos 2000 e partiremos agora para a contribuição da APEG, Associação de Poetas e Escritores de Garça, para o panorama da literatura garcense. Os anos 2000 e a participação da Associação de Poetas e Escritores de Garça, a APEG. A APEG surgiu em 16 de janeiro de 2005. Ela teve como embrião o movimento dos poetas garcenses. A associação realiza as reuniões sempre no quarto domingo de cada mês, das 15 às 17 horas, na Biblioteca Municipal de Garça. A associação já teve e promoveu 20 encontros poéticos e homenageou 21 escritores, autores do passado e do presente que contribuíram para a nossa cultura local. A APEG lançou também 100 livros e ela também desenvolveu 6 concursos de literatura, incentivando os alunos da rede pública, particular, alunos do ensino fundamental, médio e superior, a divulgarem seus trabalhos e publicarem suas literaturas. Nós temos alguns livros da APEG, por exemplo, a Veridiana Crônicas Arcaicas, outro livro da Veridiana, Para que serve o economês, o livro da Sueli Guimarães, Aprendendo a Viver, o livro do Luiz Hidalgo, Caminhos da Paz, o Desafio Poético do Luiz Hidalgo, primeira e segunda edição, o livro da Leonor de Barros Zago, para quem gosta de rimar, os 2 livros do Faustino Fernandes Ranieri, O Lavrador e Sua Poesia, que eu ajudei a organizar, e o segundo dele, O Poeta de Garça. Nós temos os meus livros, alguns deles, o Guerrilha Poética, o estudo a história do Garça Futebol Clube, a trajetória do futebol profissional do Garça, 1950 a 2004. Nós temos o Panorama da Literatura Garcense, que há todas as obras publicadas em livros na história de Garça. Nós temos, lançados por mim também, o Panorama da Política Garcense, de 1929 a 2012, todos os resultados e um estudo das eleições do município de Garça, que eu desenvolvo. Um outro livro meu, O Perfil das Entidades Socioassistenciais na Região Administrativa de Marília. Então a APEG, ela publica poesia, prosa e também estudos técnicos dos diversos autores. Uma exposição realizada na Galeria Edith Nogueira, em Cantos da Primavera, que 6 autores, 6 ilustradores pintaram a poesia minha em Cantos da Primavera. Artigos selecionados que eu publiquei em jornais da região de Garça, região, em 3 volumes. E esses aqui é a história do município de Garça, que eu lancei, falando da história desde o seu início até a década de 60. O primeiro volume, dos primórdios até 1940. O segundo volume, Garça e Revolução de 32. O terceiro, do desenvolvimento social ao maior exportador mundial de café, 40 a 60. E nós temos também os livros do Fagner Cita e da Mileide também, que é outra autora que publicou da APEG, como livros e escritora da APEG. A APEG, além disso, ela faz um resgate histórico da história dos autores de Garça, autores que viveram no passado e que não chegaram a publicar livros. Então, a poesia completa de Emília de Carvalho foi organizada pelo professor Letério Santoro e teve as ilustrações do João Antônio dos Santos, publicado em 2008. É o terceiro livro, porque o livro do professor Cesarino Avino Sega, Poesias Inéditas de Cesarino Avino Sega, também foi organizado pelo Letério da APEG num livro inédito de poemas do grande poeta. Esses aqui são os livros recentes do Letério Santoro, Poemas de Autoestima. O Cancioneiro de Garça, em 2 volumes, que entende bastante esse personagem local, o garcense. No volume 1, Nos Tempos da APEG, de 2005 a 2017. E nós temos também o Cancioneiro de Garça, no volume 2, 1980 a 2004 e 1929 a 79, também do Letério Santoro. Uma outra forma de entendermos todo esse conceito é o Romanceiro de Garça, do Letério Santoro também.
e tem a sua antologia do autor, e tem os livros da PEG, todos eles na Biblioteca Municipal de Garça, que estão à disposição de todos que têm esse interesse em conhecer, em escrever, seja poesia, crônica, artigos, estudos. A associação está de portas abertas para receber todos os leitores, os novos leitores e aqueles que querem publicar pela PEG. Esse foi então o nosso Panorama da Literatura Garcense. É um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc, lei federal, é apoiada pela Prefeitura Municipal de Garça, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura. A todos, muito obrigado.